Recentemente a gente testou e fez um vídeo pegando bastante no pé da AMD por conta do suporte das Radeon a games baseados em DirectX 11. Então quem assistiu viu a gente mostrando God of War perdendo performance em alguns trechos, games como PUBG, Fortnite tendo uma performance péssima quando a API, nos que dava para escolher a API, era o DirectX 11, e saiu uma novidade. Recentemente apareceu disponível para baixar uma prévia da próxima versão do driver da AMD. Entre as melhorias, tem bastante gente reportando ganhos em DirectX 11. Então, é isso que a gente vai testar hoje. Cooler Master MWE Bronze 550. Essa fonte de 550 watts traz a tecnologia de DC-to-DC, que reduz o ruído na onda da corrente. Design com cabos do tipo flat para melhorar o visual do seu sistema e também 5 anos de garantia. Mais detalhes no link na descrição desse vídeo. Bom, eu vou repetir algumas premissas do vídeo original que a gente fez há uns meses atrás. Então a bancada vai ser a mesma, vai ser um Ryzen 7 3800X, por motivos de vocês poderem comparar alguns dos resultados. Eu cometi só um erro, que eu já vou avisando aqui, as memórias não estavam em 3200, elas operaram nos 2400 padrão, porque entre as trocas de processador eu acabei desabilitando o XMP, esqueci de habilitar. Mas ao longo de todos os testes nós vamos usar sempre as memórias a 2400, então em critério de comparação de performance, os nossos testes vão estar bem regulados nesse aspecto. E nós testamos junto com o 3800X, as mesmas placas parecidas do que daqueles testes. Então nós estamos falando de modelos como essa Red Devil da Radeon RX 5700 XT, para dar uma olhada em como está a performance em gerações anteriores, né, da RDNA. E aqui nós temos o modelo 6800 XT, também modelo Red Devil da PowerColor, um monstrão aqui. E esse cara já é em RDNA de segunda geração. Então estamos olhando a geração atual e a arquitetura anterior da AMD para ver como elas se comportaram nos nossos testes. E repetimos os games também daquele artigo, justamente para ter um controle e também possibilitar essa comparação com a vez que a gente testou anteriormente esse problema. Então, para começar, na época tinha sido lançado o Dying Light recentemente, então ele estava na nossa bateria de testes, e aqui a gente consegue ver a captura feita em DirectX 11 e DirectX 12. Lembrando que está na tela que é 3200 MHz as memórias, mas na verdade elas estão a 2400. Só lembrando que houve esse erro na configuração da bancada. Mas ambas estão normalizadas com essa mesma configuração, e é visível o quanto o DirectX 11 e DirectX 12 são completamente diferentes. No lado esquerdo nós temos o DirectX 11 usando a atual versão do driver da AMD, o 22.5.1, ainda não é a versão prévia, e na direita também é essa versão, a versão atual mais recente no momento que é feito o vídeo, versão lançada do driver. E quando a gente joga nesse comparativo, nós vamos lá e adicionamos a preview do próximo driver, percebam que sim, há um salto perceptível em taxa de quadros. O DirectX 11, o preview do próximo driver, está posicionando ele mais próximo da performance do DirectX 12 do que a performance que ele tinha em DirectX 11. Então, aparentemente sim, a correção que a AMD está trazendo para esse driver impactou positivamente nesse teste. Ainda assim, como vocês estão vendo nas médias em 1%, eu miraria ainda em jogar esse jogo em DirectX 12. Ele está um pouco mais estável, versões mais atuais dele está rodando um pouquinho melhor nessa API. A DirectX 11 melhorou, mas eu ainda jogaria em DirectX 12, o 1% dele não está tão estável. Próximo game que nós vamos dar uma comparada é este cara aqui. Então, essa cena em God of War foi péssima nos nossos testes. Ela rodou um pouco melhor já na versão atual do driver. Então perceba que não está indo para baixo dos 60, algumas bizarrices como aconteceu anteriormente. Olhando o que o preview vai trazer, de novo nós temos visível um ganho de performance. Ao longo de todos os testes, lembrando que não é um benchmark perfeitinho, né? Eu estou tentando fazer o mesmo trajeto nas duas cenas, mas é visível como ao longo de todo o teste nós temos uma taxa de quadros mais alta. A gente vê um subuso da 6800 XT ainda, vê que ela está aí bem longe da sua frequência mais alta, bem longe do seu uso de processador. Se você comparar modelos GeForce mais modestões que ela, estavam rodando essa cena com uma taxa de quadros melhor, mas numa visão clara, comparando as duas versões de driver, o preview vai subir a performance em DirectX 11 e principalmente vai manter ela mais acima dos 60 frames. E vai tornar o gameplay travado a 60 mais estável comparado com como ela estava rodando antes. Outro game que tem a opção DirectX 11 e DirectX 12, então aqui nós temos claramente a diferença entre rodar entre as duas tecnologias. Então DirectX 12 traz o gameplay para quase 200 frames em alguns momentos, enquanto que DirectX 11 tem muito mais stuttering e abaixo dos 100 frames. E adicionando a prévia, novamente nós temos perceptível ganhos de performance, mas não tão bons. Então ela ainda cai abaixo de 60, tem bastante stuttering, especialmente nesse pedacinho que acabou de passar aí. Mas ela começa a apresentar, depois de um tempo, um gameplay que se aproxima dos 150 frames, fica um pouco mais próximo do DirectX 12.
Eu ainda recomendaria donos de Radeon da série 6000, mesmo quando sair esse driver novo, aparentemente a experiência é melhor em DirectX 12 do que no DirectX 11. Outro game da nossa lista de não tem opção, as opções de API é sim e não, então DirectX 11 está entregando uma taxa de quadros pífia para um 6800 XT rodando em Full HD qualidade alta. Se a gente coloca a prévia de driver, novamente, é perceptível o quanto melhorou o desempenho. Então nós temos um ganho de uns 20, 30 quadros, dependendo da cena. Já dá uma margem melhor acima dos 60. Eu definitivamente vejo ganhos notáveis de performance. Está rodando melhor a versão prévia de driver, principalmente não só nos quadros que está rodando, mas na quantidade de stutterings que acontecem. Está acontecendo com uma frequência menor. Dá para melhorar. Eu espero mais de uma 6800 XT do que isso que está aí na tela, mas pelo menos quando a gente coloca lado a lado, a gente vê que evoluiu. Mas isso é só parte dos nossos testes. Então, claro que o foco da AMD foi na sua arquitetura mais recente, a sua série 6000, que é o que eles estão vendendo atualmente. Mas a gente foi lá dar uma olhada em modelos mais antigos, porque a gente sabe que placas anteriores, RDNA de primeira geração, também foram afetadas por esse problema que a gente escreveu no artigo anterior. E também a galera reclama de modelos ainda mais antigos, como Polaris, a série RX 400 e 500, também são afetados. Então, vamos dar uma olhada se a arquitetura anterior também vai receber esse carinho que as placas novas estão recebendo. Então, começando por God of War, nós vemos nada acontecendo. Essencialmente é a mesma performance. Dando uma olhada lá em Dying Light, DirectX 11 versus DirectX 12 também nos traz basicamente nada. Essencialmente a mesma performance, variações dentro da nossa margem de erro. E trazendo para o Fortnite, é melhor definitivamente você continuar habilitando o DirectX 12, porque o DirectX 11 vocês vão ver que as taxas de quadro vão mais ou menos estar na mesma casa, o uso baixo da placa de vídeo, frequências oscilando bastante para valores menores. E fechando nossos testes, PUBG, outro jogo aí necessariamente em DirectX 11, também temos essencialmente os mesmos resultados, pelo menos colocando lado a lado, vê que a experiência não mudou muita coisa de um versus o outro. Então, quais são as nossas impressões? Agora dando uma olhada mais em benchmark mesmo, não só nos comparativos lado a lado, o nosso teste em Dying Light, começando pela 6800 XT, ela entregava uma média de 96 frames em DirectX 11, chegava a 132, então uma diferença muito grande em favor do DirectX 12, e a prévia vai lá e coloca ele no meio de um caminho. O próximo driver em DirectX 11 está ficando meio termo entre o que o 11 anteriormente e o 12 entregam. God of War também é perceptível com a 6800 XT que nós temos ganho de performance, tanto nas médias quanto no 1%. Então, como um todo, cai menos a taxa de quadros e também faz uma média mais alta. E com a 5700, infelizmente, galera, o pessoal das placas mais antigas, pelo menos no que nós estamos vendo do driver, não vai receber esse carinho que a série 6000 está recebendo. Então, Dying Light 2, essencialmente dentro da margem de erro, as diferenças na média e nos 1%. E God of War, novamente, diferenças praticamente dentro da margem de erro, uma variação um pouquinho maior de 1% aqui, principalmente para a versão prévia ali, caiu um pouquinho abaixo do que a gente esperaria, dos 5% de variação da margem de erro, mas ainda assim, não foi dessa vez. Então, se você é dono de uma Polaris, se você é dono de uma RX 580, 590, se você tem uma RX 5600 XT, aparentemente essa solução não vai resolver o seu problema. Parte boa é, primeiro, enfim, estão mexendo com alguma coisa. Dá para perceber que algo está sendo feito. A parte negativa é que esses saltos de 20, 30, toda vez que um driver salta 20, 30% de performance, não é que ele deu mais performance, é que ele corrigiu um erro que tinha antes. Esses milagres de evoluções via driver não são méritos, normalmente são correção de falhas que estão acontecendo ali, e são correções que demoraram demais. Tipo o DirectX 11 e tá há muito tempo. Vários desses jogos que nós mostramos aqui são muito antigos e pior, são muito populares. Então PUBG você vai ver ali muitas vezes próximo dos mais jogados da Steam, Fortnite também muito popular. E por mais que melhore, a sensação que eu tenho ainda é que donos de AMD com o driver novo, a prévia, vocês devem continuar dando preferência para o DirectX 12. Que mesmo com melhorias, elas não são, nos testes que a gente tinha a possibilidade de testar 11 e 12, o DirectX 11, o driver novo, a prévia dele, não busca a performance do DirectX 12. Então tem uma mitigação do problema, mas ele não é equiparável. Ainda assim, em AMD, se você tiver a chance, e se o jogo não estiver muito quebrado em DirectX 12, porque tem Battlefields da vida que ficam muito ruins em DirectX 12, opte por DirectX 12. É uma coisa meio chata, porque normalmente os jogos não se configuram. Muitos jogos, por exemplo, o próprio Dying Light, ele vai por padrão se configurar em DirectX 11, você tem que catar a configuração do DirectX 12. O Fortnite você também tem que procurar, e vai estar lá DirectX 12 Beta, uma coisa assim, não é versão final. Então, fiquem de olho nesse detalhe, pode ter ganhos de performance respeitáveis, mas pelo menos agora a gente vê a AMD trabalhando em alguma coisa, é algo, não acho suficiente, acho meio
meio muito pouco e muito tarde, como dizem em inglês, mas é algo e tá acontecendo. Então, agora a gente assim consegue bater os nossos reports com também a galera da gringa que tá publicando seus testes. Nós também estamos percebendo essa evolução. Ela existe, parabéns, eu acho. Galera, para mais testes com hardware, vocês ficam sabendo quando a gente retesta as coisas para ver se consertaram e meio que colocaram cola e grudaram, mais ou menos. Mas dá pra ver as rachaduras ainda. Vocês também conseguem ver mais detalhes dos nossos testes lá no artigo, onde tem a descrição completa do hardware usado, inclusive as minhas memórias configuradas erradas. Então lá vocês conseguem ver mais detalhes sobre tudo que a gente comentou nesse vídeo aqui. E até a próxima. Tchau, tchau!